Estamos lendo primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Depois foi visto por Tiago, verso 7, por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, como para comigo, não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos, e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. Se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vou repetir, eu marquei inclusive. Se esperamos de Cristo, do ungido, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, irmão, Jesus está lá na minha igreja, irmãos, olha, está operando maravilhas, a irmã não tinha emprego, agora já tem, vai lá que você vai buscar a sua bênção, vai lá que você vai ter agora o emprego que você quer, tá sem ninguém, tá carente, aquele varão, aquela varoa, o Senhor tem preparado para você, vai lá buscar a sua bênção na minha igreja, fala minha igreja, né? Irmãos, olha, o Senhor está curando, está libertando do vício das drogas, Ele está fazendo maravilhas na minha igreja, vai lá, busca o melhor dessa terra na minha igreja. Busca tudo de bom que pode acontecer nessa vida, porque você é filho do dono do mundo. Você tem direito, então vá buscar o que é seu, vá na minha igreja. Se esperarmos em Cristo, só nessa vida, somos o mais miserável dos homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Por que a primícia dos que dormem? Porque Ele ressuscitou primeiro, não é verdade? Todos ressuscitarão naquele grande dia e prestarão contas, mas Jesus ressuscitou primeiro, por isso a primícia dos que dormem. Amém? Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Essa palavra aqui, meu amado, é show. Adão pecou. No dia que pecar, certamente morrerá. Deus falou essa palavra. O diabo chegou e falou, mentira, você vai pecar e vai continuar vivo. Você já leu isso em Gênesis. Adão pecou e continuou vivo. Deus mentiu? O diabo falou a verdade? Não. Porque Deus falava do pecado espiritual e da morte em pecado. E o diabo falava em comer o melhor dessa terra, em viver para essa terra. O diabo só pensa no melhor dessa terra. Por isso que ele instrui as pessoas a querer o melhor dessa terra. E o diabo dizia, olha, o Pai, o Criador, ele diz que se você comer, você vai morrer. No dia que você comer, você morrerá. Mas é mentira dele. Eu aposto contigo, você pode comer aquela fruta que está lá no meio lá do jardim, porque no dia que você comer, você não vai morrer nada, você vai continuar vivo. Você vai descobrir a ciência do bem e do mal. Se você for olhar com o olhar do mundo, o diabo estava certo e Deus errado.
porque Adão comeu e continuou vivo na terra. E o diabo quer isso, que você fique vivo aqui na terra comendo o melhor dessa terra. A terra foi entregue a ele, e ele dá a quem ele quer. Ele falou isso lá no deserto. A mim foi entregue, eu dou a quem eu quero. Quando ele enganou lá o homem entregou a ele. Mas Deus, por outro lado, disse a verdade. No dia que comerdes, certamente morrerá. Adão comeu, no mesmo dia, ele morreu espiritualmente. Velho Testamento, sombra das coisas futuras, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Plano de salvação explícito aqui, meu amado. Nós, gentios, considerados imundos perante a lei de Moisés, estávamos nessa condição de imundos porque Adão pecou e nós estávamos nesse barco do pecado. Junto com Adão, junto com Jafé e Sem, descendentes de Noé. E esses que vieram da coxa ou do saco escrotal de Abraão, que é o que a Bíblia diz, a Escritura diz mais claramente, eles foram um povo escolhido, Israel, e estavam separados de nós. Agora Jesus nos junta de novo na família de Deus, somos benditos em Abraão, conforme promessa a Abraão, espiritualmente falando. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda. Viu, meu amado? Primeiro Cristo ressuscitou dos mortos, depois nós, que estivemos já mortos, seremos ressuscitados, ou se vivermos quando Jesus voltar, teremos o corpo glorificado. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também, a toda hora em perigo. Ou protesto que cada dia morro glorificando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-os para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? É uma grande pergunta, né, meu amado? É uma grande pergunta. Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra a carne dos peixes e outra das aves. E há corpos celestes também, e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de uma outra estrela.
Assim também, a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, e ressuscitará sem corrupção.